Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez juntos para conversar nesta live com a equipe do blog Notícias e Mais. E hoje nós vamos receber a psicóloga Juliana Almeida Lima. O nosso assunto de hoje é o papel da psicologia em tempos de pandemia, o novo coronavírus. De uma forma muito especial, nós queremos agradecer a você que passa a nos acompanhar a partir de agora. Agradecer a psicóloga Juliana Almeida, que vai dedicar um pouco do seu tempo aí para esse bate-papo, essa conversa conosco e também com os amigos que estarão acompanhando conosco esta live. Psicóloga Juliana, de início eu queria te fazer uma pergunta. É um momento difícil para todos nós estamos enfrentando esse momento difícil, as pessoas, de certa forma, cada um tem sua maneira de encarar. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quem estava menos preparado para este momento? Se é que nós podemos identificar alguém que estivesse menos preparado para este momento que nós estamos vivendo com o novo coronavírus, a Covid-19. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, estou agradecendo ao convite, né? E, assim, acredito que ninguém estava preparado, né? Então, assim, mas tinha pessoas preparadas, os cientistas, o pessoal da área. Existe até um livro, né, de um psicólogo australiano, que é a Psicologia da Pandemia. É um livro recente, eu estava lendo ele aí alguns dias atrás. Ele lançou em finalzinho, né, de 2019, em novembro de 2019, esse livro, e o livro retrata bem o que é uma pandemia, né, e qual era o papel da psicologia, né, em momentos de pandemia. E ele descreve tudo que a gente está vivendo agora. Então, e aí, recentemente, eu vi uma entrevista dele dizendo, eu não previ nada, né? As pandemias já eram previstas pelos cientistas, o pessoal da área, então já passamos por pandemias anteriores, porém, no ritmo que toda a humanidade ia, ninguém esperava, ninguém imaginava. A gente botava as outras prioridades, outros olhares, até a gente bota responsabilidades na mão do outro também, né? Então, que eles que cuidem, eles que previnam, eles que procurem vacina, a gente botava muito essa responsabilidade para o outro. E também a ficção também, algumas pessoas, gente, eu assisti o filme Pandemia, o filme disso, e parece o momento que a gente está vivendo agora, né? E são filmes antigos, né? Que a gente imaginava em ficção e que se parece muito em alguns momentos com o que a gente está vivendo. Então, no nosso inconsciente, já existia algum momento que a gente viveu isso, tá? Então, assim, nossos avós viveram a pandemias passadas, né? Então, a gente tem já no nosso DNA de memória afetiva, certo? Que a gente só não herda genes orgânicos, também herda memórias afetivas aí, que é o inconsciente coletivo, né? A gente tem aí bagagem de pandemias passadas. A grande diferença é um detalhe bastante simples. Nas pandemias passadas, a gente não tinha redes sociais. A gente não tinha acesso às informações muito rápidas, né? Então, os dados muito rápidos. A grande diferença é apenas esse detalhe das redes sociais. Psicóloga, a senhora tratou um pouquinho aí da pandemia, que esse não é o primeiro momento, essa não é a primeira pandemia que o mundo está vivendo. Mas se a gente for fazer um comparativo com outros momentos históricos, hoje a psicologia está bem avançada na sua visão, na sua interpretação como profissional da área. Algum ponto, algum item que a psicologia poderia avançar um pouco mais e ela se coloca ou está na mesma posição em pandemias como as do século XX, 1700, se eu estiver enganado, a gripe espanhola, teve também a pandemia do século XIX. Como está a psicologia como ciência? Ela conseguiu avançar nessa ideia de pandemia, se a gente for comparar a pandemia de coronavírus com as outras pandemias? Como a psicologia tem se comportado e ela tem evoluído? Um ponto muito importante que ela evoluiu foi o acesso à população.
Na espanhola, a gente tinha o serviço de psicologia, porém muito direcionado ainda a altos escalões, né, a governantes, a pessoal que tinha muito poder aquisitivo, que tinha acesso a um acompanhamento psicológico, ao acesso aos traumas, a fazer uma terapia, certo? E os psicólogos ficavam muito na área da ciência comportamental, tá? Foi bom, mas tinha poucos acessos, eram limitados, tanto esse número de cientistas da área, como também de acesso à população. Na gripe espanhola, a gente teve pouca atuação do psicólogo com a população, de orientar, de esclarecer, de dar suporte emocional, tá? Que é diferente dessa pandemia agora. Então, a gente vive um momento histórico até de expansão da profissão, de reconhecimento da profissão, certo? Porque há 3 anos atrás, o Conselho de Psicologia lançou, né, uma cartilha de atuação, recomendações do psicólogo para atuar em momentos de urgência e emergência, de catástrofes, como aconteceu em Brumadinho, tá? E aí teve que capacitar os profissionais, que não tinha profissionais capacitados na época, para atuar com desastres. Né? E aí fomos capacitados, saiu regulação, e aí há 1 ano atrás, né, mais ou menos, vai fazer 2, regulou, a gente tem a regulação do atendimento online. Então, os psicólogos, antes dessa pandemia, já estavam regulados, reconhecidos por uma resolução que a gente poderia atender de forma online. Então, isso facilitou muito nesse momento da pandemia, né? A gente ter esse acesso, esse contato, que até então não era reconhecido nem permitido. A gente não poderia atender via. E não aconteceu por causa das pandemias. Aconteceu exatamente por causa do deslocamento de alguns pacientes, de muitas imigrantes para fora, muitos brasileiros desejavam fazer terapias com brasileiros, com psicólogos brasileiros, né? E aí o pedido foi tanto que regulou a psicologia à distância online, voltada mais para esses emigrantes, né, o pessoal que ia morar fora e queria continuar fazendo terapia com psicólogos. E caiu como perfeito para esse momento. Então, os psicólogos tinham resistência para o atendimento online antes da pandemia, e hoje todo mundo está tentando se adequar, está sendo chamados para atuar de forma online, né? E até o voluntário surgiu aí com uma gama muito grande. Então, a gente tem várias associações de psicólogos dando suporte, também estão, na verdade, acompanhando aí muita gente que está precisando, né? Porque, assim, uma das coisas que se assemelha também com a gripe espanhola, que a gente é bastante, dados bastante parecidos, é a discriminação. Na gripe espanhola, a atuação do psicólogo era pequena, era mínima, mas ela atuava muito na discriminação, né? Das pessoas que pegavam a gripe, estavam muito excluídas, que chamavam de racismo na época. E aí a gente também está tendo, um dos dados maiores nosso recente, é exatamente as pessoas sofrendo com isolamento. Então, primeiro as pessoas que estão mais procurando acompanhamento psicológico, os idosos, pelo que? O distanciamento, a tristeza, se sentindo só, tá? Segundo, os que têm pânico, já tinham a predisposição e agora com essa situação, ansiedade lá em cima, tendo crises de pânico e com medo da morte, tá? E em terceiro lugar, vem exatamente as pessoas que estão sofrendo com a discriminação, profissionais de saúde, pessoas que já estão com a doença, com Covid, pessoas que pegaram, e sofrendo muito com esse processo discriminatório. Boa noite, Juliana. Boa noite aos colegas. Boa noite também às pessoas que nos acompanham nesta live. Muito obrigado aí pela participação de todos, desde já. E eu iria até começar com uma outra pergunta, mas para acompanhar esse raciocínio do Leandro, que falou sobre a evolução da psicologia, né? E aí eu pergunto também, Juliana, um fator importante desta pandemia com relação às outras é também a questão da informação. Ou seja, a gripe espanhola e as outras pandemias demorou todo o mundo descobrir o que era o que estava acontecendo.
Já o coronavírus, não. Assim que surgiu lá em Wuhan, as pessoas no mundo já sabiam o que era. É que ele se espalhou rapidamente. Mas a informação para as pessoas, os cuidados, e essa informação chegou muito rápido, né? Para todo mundo. Então, teve essa também evolução na comunicação. Apesar de que tem muita gente que critica a imprensa ou a forma como a imprensa está divulgando, né? Às vezes as pessoas fazem essa crítica. A senhora pode até falar também com relação, falar da importância que foi as pessoas logo saberem o que é o coronavírus e o que a Covid-19 causava, versus o impacto ou a influência das informações justamente na vida das pessoas. Muita gente, às vezes, não consegue lidar bem com essas informações, principalmente os números de morte, né? Causa um pânico nas pessoas. Isso. Então, assim, você falou de um link super importante que a gente não poderia esquecer de falar aqui e debater. Né? Na gripe espanhola, como não tinham acesso à informação tão fácil, foi a pior pandemia que a gente já viveu. Então, os dados que a gente tem hoje ainda não chega nem perto, né, do número de mortes, o número de infectados que foi da época, certo? Então, assim, a negação do fato, né, então a gente não ter informação, talvez é mais catástrofe ainda do que a gente não vê, tá? Então, assim, a gente não pode estar negando, não quero ver, não quero saber. Não, eu tenho que buscar, hoje a gente tem que ter muita sabedoria de buscar a informação correta, em sites de confiança, né? Então, procurar realmente profissionais que lhe dão uma credibilidade mesmo nessas informações. Então, assim, mas para isso eu tenho que garimpar, tenho que informar, tenho que ter acesso, tenho que ver se realmente aquela matéria está bem direcionada sempre com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, que é de assombrar, de colocar medo. Existe realmente uma imprensa voltada para isso, tá? E, então, assim, isso cabe ao ouvinte, ao telespectador, entendeu? De estar selecionando isso. Infelizmente, a gente está aí com um boom de ofertas, né? Verdades e mentiras, né? Então, e quem está escolhendo isso somos nós. Infelizmente, a gente não está tendo filtro, não está tendo como filtrar isso e fugiu do controle. A fake news é exatamente fugir do controle tudo. A gente não tem. Então, talvez, se vier leis mais rígidas para isso, a gente consegue ter um controle maior. Mas, por enquanto, está fora do controle. Quem tem que fazer esse filtro é quem está ouvindo, é quem está buscando o acesso à informação. Tá? Então, assim, o jornalismo, a imprensa, ela tem um papel fundamental, entendeu? Nesse processo aí de prevenção da Covid. Sem a imprensa, a gente não ia ter prevenção. Né? Sem a imprensa, a gente não saberia a importância do isolamento, de ter se isolado antes, de dizer, gente, aos dados, isso. Então, que foi o que não teve lá né, na década de 20. Certo? Então, a diferença toda é o acesso à informação. Mais uma vez agradecer aqui as muitas pessoas que estão acompanhando conosco a live do blog Notícias e Mais, nesta noite de hoje. Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Juliana Almeida Lima, né, falando sobre o papel da psicologia em tempos de pandemia, neste caso aí, o novo coronavírus. Juliana, você falava aí, de acordo com o que o Sérgio te perguntou e o Leandro também, aí eu vou complementar falando sobre esse isolamento e o acesso exacerbado, manhã, tarde, noite, a toda hora, a todo momento. A pessoa sai da TV, vai para o rádio, sai do rádio, vai para a TV, vai para o celular, todo e qualquer canto tem informação o tempo todo, falando sobre coronavírus, falando sobre morte. Em alguns momentos, seria tão importante e tão necessário, na mesma proporção, falar das pessoas que foram recuperadas, falar que existe esperança, mas infelizmente não é isso que a gente vê, até porque o que mais vende, assim, a grosso modo, é a notícia ruim. Então, até que ponto isso pode afetar o cidadão? Tem um ditado que eu amo e é muito, muito usado aí pra gente. Tudo em excesso, né, é prejudicial.
Então, assim, e a dose certa entre o remédio e o veneno, ele pode ser o que cura e o que mata, né? Então, assim, a gente está com a informação saudável, então, e eu uso ela só a saudável, só quero ver os dados bons, só os dados bons, só os dados bons. Eu também começo a desacreditar que não existe vírus, entendeu? Eu só estou vendo. Então, isso não é saudável também, tá? Como também, se eu ficar o tempo todo só nos dados ruins, eu vou ficar doente com isso, porque eu só estou me focando só nos dados ruins. Tudo é o equilíbrio, tá? Eu tenho que buscar tantas as informações que vão realmente me dar uma realidade dos dados positivos. Quantos curados tem? Quantos que estão morrendo? Então, nem o jornal que eu assisto todo dia, ele não me dá as informações, às vezes, completas. Mas eu só estou assistindo os dados ruins, tá? Mas aí, isso aí é manipulação, não é somente da TV que eu estou assistindo. Às vezes é um mecanismo meu de fuga, é um mecanismo meu de acomodação, é um mecanismo meu de que eu só quero ver isso mesmo, que eu confio nisso, de rigidez, certo? De cognitiva. Tem pessoas que são rígidas cognitivas, que só quer acreditar de um jeito, né? E acaba se prejudicando por essa rigidez cognitiva. Então, é momento de flexibilizar, de expandir essa consciência, de expandir o conhecimento, certo? De se permitir ouvir uma rádio nova, ouvir um site novo, não ficar ali, é o horário do meu jornal, agora eu não perco por nada, entendeu? Então, o excesso é prejudicial. O excesso dessa informação, principalmente essas pessoas que amanhecem ligando a televisão, almoçam ouvindo isso, janta o dia todo, não. Expande, né? Deixa eu ouvir uma música agora, deixa eu ver agora um site, deixa eu ir agora para outro mecanismo, deixa eu ir para uma leitura, né? Se a gente pegar um filme dessa pandemia para eu associar... Juliana, essa sua resposta serve aí para responder a Reni Amorim, que perguntou sobre também essa questão de protocolos, que vai nesse sentido também, né? Uns dizem que é de um jeito, outros já dizem que é de outro. É mais ou menos nesse sentido, você tentar também buscar informação, né? Exatamente. Então, assim, um protocolo, né? Não existe, assim, um protocolo pronto, vá por isso, certo? O que existe hoje de recomendação é o quê? Nada de excessos. A gente não precisa ficar 24 horas buscando informação. Por quê? Nosso cérebro, durante essa pandemia, e isso eu digo nosso porque é todo mundo, desde a criança até o idoso, que está lá na roça, que só escuta a rádio de vocês, lá, tá? Mas todos nós, mesmo os que estão com mais informação ou com menos, estamos vivendo uma mesma situação, a hipervigilância. O que é hipervigilância? A gente está hipervigilante porque existe um vírus aí circulando invisível, certo? E ele pode chegar até mim. Como? Não sei, tá? Mas ele pode chegar. E como ele pode chegar, como é desconhecido, como é que ele reage, o que ele vai causar no meu organismo, né? Deixou a gente em pânico mais leve, moderado, mais avançado, mas a gente está ali na hipervigilância, certo? Alguns precisam continuar a sua vida, mas estão com a hipervigilância. Tem gente que está indo trabalhar, atua, volta para casa, tem todos os cuidados, segue todos os protocolos de higiene, tá? Mas continua hipervigilante. Essa pessoa que está vivendo normal, indo, seguindo sua vida, porque tem que viver, tem que trabalhar, tem que botar o dinheiro, às vezes, necessário ali em casa, tá? Mas ele continua hipervigilante, ele continua na atenção ali com relação àquilo, certo? Que não necessariamente a hipervigilância não é o medo, é o cérebro que está em atenção plena ali, certo? E não é bom, essa hipervigilância não é boa, por quê? Eu não durmo direito, eu não me alimento direito, às vezes eu não estou raciocinando direito, eu estou buscando estar no automático, mas a hipervigilância, ela faz eu ter vários deslizes durante o dia. E essa hipervigilância leva ao quê? A ansiedade, a estresse, adoecimentos psíquicos, tá? Então, todos estamos hipervigilantes, nem todos estão ansiosos ainda, nem todos estão em pânico ainda, nem todos estão depressivos ainda, mas todos estamos hipervigilantes. Como a gente está
trabalhando essa hipervigilância é que vai definir se a gente vai para um caminho bom ou para um caminho ruim. Eu sei que o Leandro e o Sérgio têm outras perguntas aí, Leandro, mas eu queria, para não fugir aí desse raciocínio, conforme o Sérgio falou, as pessoas que estão, por exemplo, o excesso, a mania de limpeza, toda hora, a todo instante, lavar as mãos com água e sabão, passar o álcool em gel, o excesso, como você começou lá no início falando sobre essa questão do excesso, do equilíbrio, para que a pessoa não entre nesse processo aí tão complicado. O excesso, ele vem, quando a gente fala assim dessas compulsões, é um grau da ansiedade. As compulsões na verdade, uma ramificação da ansiedade, certo? Então, quando a pessoa está compulsiva, ela está ansiosa, ela está em um nível de ansiedade que já leva para um ramo que é a compulsão, certo? E essa compulsão, o nome já diz, compensação. Ela está compensando alguma coisa. Então, assim, os excessos de lavar a mão, né, que isso aí além da compulsão, é obsessivo, porque eu estou na repetição. O transtorno obsessivo-compulsivo é a obsessão, a repetição de algo que eu estou compulsivamente repetindo, certo? Então, assim, quando ele entra nessa linha, é exatamente por causa da ansiedade que já está no momento de doença, certo? Então, assim, quando eu sigo um protocolo, eu estou no automático. Eu chego, limpo, estou lavando as mãos, porém, tem aquelas pessoas que você já vê na rua que estão o tempo todo limpando a mão, o tempo todo repetindo o mesmo ritual, certo? Então, Juliana, eu limpar com frequência, eu estou compulsiva? Não. Só vai ser compulsão, certo? No momento que já está prejudicando ela. Quando ela entra no carro, ela sai e vê que não está com o vidrinho do álcool em gel na mão, ela entra em pavor, certo? Ela fica assustada, ela se desconcerta, ela perde até a orientação do tempo. Então, tem que ter o desequilíbrio para a gente definir como compulsão. Agora, quando é protocolo, né, você leva para casa o alimento, faz a higienização. Não, aí já são protocolos que a gente já entrou na rotina. E isso a gente tem que aprender. Como também chegar no lugar, passar álcool em gel. Né? Isso já não é compulsão, são protocolos que a gente está utilizando de prevenção. Então, não vou me encarar que todo mundo está compulsivo. O compulsivo é quando isso começou a trazer prejuízos para a sua rotina. Ela já não dorme sem passar álcool em gel. Ela não acorda sem passar álcool em gel. Entendeu? Ela não faz nada sem o álcool em gel. Então, aí sim é compulsão. Psicóloga, e o nível de ansiedade lá em cima. Compulsão, ansiedade já lá em cima, já doença, como a gente poderia dizer de uma forma mais simples. Psicóloga, eu quero lhe perguntar em relação ao contexto de Campo Formoso. A gente tem informação da Secretaria de Saúde de Campo Formoso que, no momento, não existe nenhuma suspeita de Covid-19. Apenas um caso que foi curado e também de um paciente que está no estado de Tocantins. A gente percebe que há um certo, aparente, né, relaxamento das pessoas, tem essa necessidade do isolamento, mas a gente percebe também que algumas pessoas estão relaxando nessas medidas, nesses cuidados. Eu me refiro à população, não necessariamente aos protocolos da Secretaria de Saúde, repassados pela Secretaria de Saúde, enfim. O que a senhora pode dizer no contexto de Campo Formoso? Muita gente está tentando fazer sua parte, está isolada, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo, talvez, estimulada por pessoas que estão na rua, sem grandes necessidades de se fazer algo. O que a senhora pode dizer sobre isolamento, sobre relaxamento no contexto de Campo Formoso, nessa semana, principalmente, já que os números suspeitas estão zeradas, não há nenhum caso confirmado, além desses dois que já foram confirmados, já foram anunciados pela Secretaria de Saúde? Certo. Uma das principais causas, assim, do relaxamento, certo? Então, tanto o isolamento como o relaxamento, ela depende muito do que a gente está seguindo, quais são as orientações, quem são meus líderes, quem são minhas referências. E aí eu toco num ponto bastante importante.
os governantes, né, as pessoas de frente da área da saúde, principalmente, são referências desse momento para a população, porque as populações eles vão seguir essas referências, certo? Então, assim, se eu tenho governantes, profissionais de saúde, né, que estão dando exemplos, que estão dando um segmento, que estão ali sendo influenciadores positivos, certo? Então, a tendência das pessoas de seguir aquele protocolo são maiores. Agora, se eu tenho um governante, um líder, vamos pensar em líder, não vou botar agora governante, um líder, né, que não me dá credibilidade, né, que é aquele que só fala, mas não faz, há uma tendência da gente não seguir os passos dele, da gente não ir acompanhar, da gente dar, ele só fala, entendeu? Eu não vou seguir isso. Isso em qualquer tipo de relação de líder, certo? Com população. Então, a gente pega muito gancho de liderança aí. Então, os líderes, as pessoas que ocupam, vocês mesmos são lideranças. O jornalismo ele tem um poder de liderança muito grande sobre a população, não só os governantes. Né? E se você consegue fazer esse link, essa conexão positiva com a população, você consegue tanto o isolamento, como também passar segurança na hora do afrouxar. Então, assim, os líderes têm que ficar bastante atentos nesse momento, porque eles estão tendo um papel fundamental de conseguir controlar as pessoas em casa, como também de passar segurança na hora do retorno, que a gente precisar retornar. Entendeu? Então, isso é questão de conexão e de posição correta de um líder. De passar uma informação de segurança, de passar uma informação que provoca, né, essa questão da pessoa manter o isolamento. Então, assim, quando a gente vê populações seguindo a risca, evitando sair, é porque existe por trás, certo? Alguma liderança, alguém com influência bastante importante que está conseguindo isso. Não é só terror e medo, não. Terror e medo não é liderança. Confiança é liderança. Segurança é liderança. Uhum. Psicóloga, como é que está o amor nesse período aí de pandemia? A gente ouve muitos relatos de que casais estão se dando bem, né, nesse período que estão ficando mais em casa, né, tendo uma harmonia maior, uma cumplicidade, um ajudando o outro, inclusive com crianças, né, que tem muitas crianças dentro de casa. Outros estão, digamos assim, o relacionamento ficou pior, veio mais coisas evidentes aí à tona, enfim, complicou mais ainda o relacionamento. E temos essas duas vertentes aí, né? Pessoas que estão se dando bem e outras que nem tanto. Certo. Dizem aí os estudos que aumentou o número de divórcios. Não é? Então, o amor não está bem, não, né? Então o amor, ele não está bem, apesar de que é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer melhor, né? Então, a gente entrou numa onda, algum tempo atrás, dessas redes, as carências faziam as pessoas ter uma conexão apenas de corpo, de momento, e agora as pessoas estão tendo mais tempo de bate-papo, de se conhecer, ou à distância, né, online, ou realmente presencial. Então, isso depende da qualidade que eu estou dando para essas relações, certo? Então, assim, eu consigo ver isso de um lado muito positivo. Então, a gente está tendo a oportunidade de conhecer, debater, né? Tá dialogando mais, visualizar coisas que a gente não conseguia visualizar antes nas pessoas que estavam ao nosso lado, de expansão, até a família, de conhecimento. Né, mais junta, né? Exatamente. Agora, se a gente começar a focar apenas no lado ruim, né, de estar ali o tempo todo, de se zangar, do lado trágico da situação, então vai ser sempre o amor, ele realmente vai ficar de lado, porque realmente eu não estou dando atenção ao amor. Porque quando eu dou atenção a ele, fala que o amor é cego, né?
Então, se eu for focar no amor, eu vou esquecer muita coisa ali, do estresse que está acontecendo para ambos, né, tanto para o marido como para a mulher, como para as crianças também. Então, tem gente, meu marido está muito estressado, eu não estou sabendo lidar com isso, os meninos também estão muito estressados, eu não tenho tempo, eu não estou tendo... Tem gente que está falando que está tendo baixa erótica mesmo, não está tendo mais prazer. Então, a gente escuta muita queixa disso. Mas isso é porque as próprias pessoas estão com baixa estima, as pessoas estão se desmerecendo, se desqualificando, certo? E a gente está tendo uma oportunidade única de dar a volta por cima disso, né? E não, a gente foca só na tragédia, foca apenas no lado ruim. Então, o exercício da positividade, a psicologia, ela tem hoje uma vertente, que é a psicologia positiva, que ela treina o nosso cérebro a pensar apenas do lado positivo das coisas. E como isso faz uma mudança no nosso comportamento e até mesmo nas interações com o outro. A gente também trazer, sim, o positivo disso, né? As técnicas hoje de meditação, todas são voltadas para isso, para atenção plena e uma atenção focada no que vai produzir, no que vai melhorar, no que está errado, no que eu não tenho que resolver, para que eu gaste energia com isso. E a gente gasta muita energia, a gente perde muito tempo com coisas que não vai para lugar nenhum. Mas a senhora acredita que, só para pegar esse gancho aí, no tocante aos relacionamentos à distância que já existiam antes dessa pandemia, e esses relacionamentos amorosos eram mantidos aí principalmente por conta das tecnologias. E hoje a gente tem a tecnologia como uma ferramenta essencial para que sejam fortalecidos ou nutridos os laços que antes só existiam mais no mundo físico, no mundo real. Na sua opinião, então, há um fortalecimento dos relacionamentos à distância, namoros, ou até mesmo noivados, paqueras, enfim. Ou, de fato, ou não altera em nada, apenas se mantém? Só pegando esse gancho aí do que o Sérgio tinha comentado sobre a... Eu acredito, assim, que é um modelo que já estava sendo bastante utilizado. É de uma geração nova, talvez não é da nossa geração, eu não paquerava por aplicativos, por celular, até porque na nossa época não tinha, certo? Mas já são ferramentas, vamos falar assim, que já estavam sendo bastante usadas, não só pelos mais jovens, os moderninhos, mas também os que já tinham idade, que estavam se rendendo, né, ao novo mecanismo de paquera, certo? Então, assim, é uma ferramenta que eu digo que ela não é ruim, a gente só tem que saber que usar, certo? Então, eu não vou substituir nunca uma conversa online por uma presencial, principalmente no lado afetivo. Então, eu converso com parentes, com amigos, o tempo todo, online, pergunto como é que estão, estou morrendo de saudade, mas não vai substituir nunca um abraço, estar junto, um beijo, não vai substituir nunca isso, tá? Porém, acalenta, porém, minimiza, certo? Então, assim, enquanto a gente não pode se ver, enquanto a gente não pode se abraçar, apesar que tem gente furando a quarentena, tá, gente? Não vamos também se iludir, tem gente que tá furando, tá dando suas fugidinhas, seus acordos aí, ó, né? Então, mas a grande questão aí uma não substitui a outra, eu acho que a gente se complementam. Nessa modernidade, nesse tempo agora, uma está precisando da outra. Porém, como eu não posso ter o contato físico com a frequência maior, eu não posso ter por agora, a ferramenta ali que se complementa, ela está sendo uma ajuda extremamente necessária e precisamos usá-la. Então, a gente precisa usar a ferramenta das redes sociais, de comunicar, de paquerar, de flertar, né? Com alguém nas redes sociais, do nosso ego, da nossa carência, de mandar um áudio, de mandar eu te amo, de querer fazer vídeo chamada. Isso está sendo minimizações que a gente está fazendo para outra carência que o distanciamento está fazendo com a gente. Mais uma vez, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí na noite de hoje.
queremos agradecer na live do blog Notícias e Mais. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga Juliana Almeida de Lima, falando sobre o papel da psicologia em tempos de pandemia e, de uma forma específica, aí, o novo coronavírus, a Covid-19. Agradecer a todos que estão interagindo conosco, o pessoal que está mandando mensagem aí, muitas mensagens, muitos questionamentos. Leandro e Sérgio, tem uma Rene, eu não sei se é a Rene ou o Rene, mas colocou o seguinte aqui, e os esposos aí do blog... Então é a Rene, né? É a Rene, né? Perguntando se estão ajudando, se estão ajudando as esposas em casa. Leandro e Sérgio estão ajudando aí a dona Rita de Cássia e a dona Neila, e aqui dona Eliana. Será que eu estou ajudando dona Eliana? O que a Rene quer saber? Acho que a gente está fazendo um pouquinho, né? A gente já fazia e agora, independentemente da situação, faz. Cada um fazendo a sua parte, tem que ter essa ajuda. Agora, ô Juliana, eu vou te perguntar o seguinte, ainda na questão da pergunta anterior, de que esse momento aí tem muita gente, para alguns é um momento de aproximação maior, para outros é um distanciamento. Aí, assim, a gente tem aquela coisa, eu ouvi de alguém, se está errado eu não sei, mas você é a pessoa talvez indicada para falar, a questão da transferência de culpa. Talvez algumas pessoas estejam usando esse momento de pandemia para algo que já não vinha dando certo, e dizer, é porque agora eu me estressei, eu fiquei muito tempo em casa, e, enfim, vamos acabar com tudo. Talvez algumas pessoas estejam usando esse momento e transferindo essa culpa aí para o vírus. O coitado do vírus está levando essa culpa também, com esse aumento, digamos assim, das separações no mundo inteiro? Na verdade, estão usando o isolamento como todo, né? Então, assim, algumas pessoas estão usando o distanciamento para se distanciar mais ainda das pessoas, daquele fora que eu não tinha coragem de dizer, daquela coisa que eu já não queria mais, e fica inventando, dando a desculpa, enrolando até. E tem outros que estão sendo mais reais mesmo, né? Dizendo assim, vamos aproveitar logo esse período, vamos logo acabar, vou para casa de minha mãe, vou ficar lá cuidando dela. Então, depende muito de uma história aí. Então, assim, o vírus em si, até então, a gente não tem ainda dados de que ele tem o poder, né, de destruir relacionamentos. Mas, assim, o confinamento é provado já que ele é capaz de destruir relacionamentos, tá? Não pelo convívio constante com a outra pessoa, mas pela fragilidade que o confinamento traz para as pessoas. Nós somos seres sociais, isso já está enraizado na nossa cultura, na nossa alma, entendeu? Então, assim, a gente já nasceu precisando da ajuda de alguém nos apoiando o tempo todo. Isso daí é nosso, é do ser humano. Então, eu nasci precisando do apoio da minha mãe para amamentar, para os primeiros cuidados, para me dar um alimento, para me ajudar a crescer. Na hora que eu choro, na hora da primeira briga, na primeira discussão da escola, nas nossas primeiras dificuldades, sempre eu tive alguém para me apoiar. Sempre eu tive alguém para me ajudar. E aí, às vezes, nessa hora de isolamento, algumas dessas pessoas olham para um lado, olham para o outro, e ninguém... Eu até tenho, mas não pode me ajudar. Não pode estar do meu lado. Tá? Aí o vazio daquela memória que eu tinha lá, sempre alguém para me dar um apoio, dar um suporte, gera uma angústia, gera um sofrimento. E aí, nessa hora que eu posso fazer esses boicotes aí, de projetar para o outro. Tá? De que é culpa do outro, né? De que é porque ninguém liga para mim, de que ninguém está aí. E aí eu estou dando uma dica super importante, ficar atento. Bateu carência, bateu angústia, não espere o outro. Procure, liga, manda uma mensagem, entendeu? Porque o outro está passando uma situação muito parecida com a nossa. O outro também está precisando desse suporte, que antes ele não precisava. É dar um passo em direção ao outro. Exatamente, entendeu? Porque isso aí a gente tem registrado, isso aí já é algo que a gente está no automático, e de repente eu estou sem esse outro. Isso está acontecendo muito com os idosos, tá? Alguns deles estão tendo muitas depressões e o sentimento de abandono, tá? Porque tá sem poder ver filhos, netos, algumas pessoas, tá? E eles estão associando isso a abandono.
E é importante a gente estar presente toda vez que falar, né, nessas vídeos ou por áudio. Ó, mãe, pai, vovó, ó, queria muito estar aí, mas por eu te amar, eu não posso, entendeu? Para estar reformulando. Porque, assim, na cabeça de alguns deles que são rígidos, não compreende isso. É difícil para compreender. Não é teimosia, como algumas pessoas pensam. Ah, porque é teimoso, é porque o idoso é teimoso, ele não acredita, é porque é isso. Não, é rigidez cognitiva, gente. Tanto criança como idoso tem muita dificuldade nessas compreensões cognitivas. Então, Juliana, quais são aí as medidas que melhoram o bem-estar emocional? Às vezes, pequenas ações, né, já dão uma melhorada nessa questão emocional. As medidas do bem-estar emocional, ela é bastante ampla, certo? Então, assim, as primeiras vias de regras é a gente cuidar de corpo, né, mente e espírito. Então, vamos pensar logo assim, espírito não é na nossa alma, não, é lá a nossa essência, o que a gente gosta, as nossas emoções, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, nessa fase de isolamento, eu tenho que cuidar do meu corpo, se alimentar bem, buscar dormir bem. Juliana, às vezes eu não estou conseguindo dormir bem. Esse dormir bem pode ser porque você está em desequilíbrio do emocional, certo? Está de desequilíbrio na sua mente, na parte cognitiva. Então, assim, o equilíbrio vai vir, não é de vez. Eu vou ter que ficar atenta a essas 3 dinâmicas minhas para buscar o equilíbrio. A gente não tem como estar tudo bonitinho de uma vez só. Antes da pandemia, isso era impossível, imagine agora, tá? Mas o bem-estar, ele vem da tentativa desses equilíbrios. Então, assim, não vamos ser aqui hipócritas aí vender uma fórmula de que existe essa fórmula que todo mundo fica com bem-estar. Não. Faça atividade física que você está com bem-estar. Toma esse remedinho aqui, esse antidepressivo, para você vai ficar outra pessoa. Não existe. É a busca do equilíbrio, tá? E aí um dado muito importante, que a gente esquece muito, é a nossa conexão com a divindade, tá? Então, muitas gentes aí estão aumentando sua fé, mas muitas estão desacreditando da sua fé, que é o nosso porto seguro, que é a nossa bengalinha, que é a nossa tentativa, né, de recuperação em alguns momentos de desespero. Então, assim, o bem-estar, ele vem dessa complexidade. Então, cuidar do nosso corpo, como atividade física. Juliana, eu não estou saindo de casa, eu não estou caminhando. Bota uma música, faz um alongamento. Um alongamento, gente, é esticar, certo? É fazer um alongamento de 15 minutos, é fazer um movimento na sala, mesmo ou pequena, tá? Alimentação. Então, eu vou evitar estar comendo alguns alimentos ricos em açúcar, em carboidratos, voltar mais para nutrientes que me dê outros tipos de energias vitais, né? Buscar um sono tranquilo, buscar ouvir, ver, visualizar coisas mais positivas, isso também é buscar o bem-estar. E a parte emocional é evitar informações ruins 24 horas por dia. E até posso buscar as informações uma vez por dia. Deixa eu ver quantos morreram na Bahia, deixa eu ver os dados aqui informativos da minha cidade. Pronto. E não ir lá. Eu vi alguma pergunta aí que disse, Juliana, por que algumas pessoas se direcionam tanto a ver essas manchetes policiais? Entendeu? Porque o ser humano, ele gosta mais de ver tragédia do que coisas boas, tá? Porque a gente tem um mecanismo de solidariedade pela dor, certo? Isso é um mecanismo que todo ser humano tem, que a gente se assemelha, que a gente se aproxima mais do outro pela dor. Alguém morre na tua rua, tu só vai lá, vai querer dar os pêsames, fica a noite toda, tá do lado, não sai do pé do caixão, tá? Chora junto. Agora vai teu vizinho ganhar na Mega Sena. É um metido, nem olhou para mim, é isso, é aquilo. A gente não tem solidariedade nos lados positivos, a gente só tem solidariedade no lado negativo. Cara, Juliana, eu aproveito. Leandro, é porque nós temos aí muitas pessoas nos acompanhando, nós queremos agradecer, muitas pessoas também mandando mensagem aqui para outros números nossos, outros canais de comunicação que nós temos, e aí, por exemplo, o Robson está aí na tela, ele diz assim, o Robson Luiz, ele diz, o escritor Leandro Carnal, no livro Dilema do Porco-Espinho,
mostra como precisamos nos isolar. A solidão faz parte do ser humano. Isso é muito assim, a gente não pode generalizar, né, Juliana? O que vale para um não vale para outro. Nós somos seres diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, então nem tudo que vale para um vale para outro. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? Exatamente, porque assim, que nem falou, a solidão faz parte do ser humano. Como eu falei agora há pouco, a socialização também faz parte do ser humano. Uhum. Eu não consigo viver sozinho, isso nunca, há muito tempo que a humanidade já não vive só. Né? A gente só se desenvolveu porque a gente parou de ser um. A gente foi dois e foi construindo, né? E aí a evolução veio disso. Somos evoluídos porque eu não sou eu. Eu não aprendo, não sou autodidata. Eu aprendo com outras pessoas e é por isso que eu evoluo, né? Então, nós precisamos de momentos a sós, de momentos solidão. com nós mesmos, né? De solidão, né? Para uma conexão, para um autoconhecimento, para eu dar uma olhada para o meu interno, a gente precisa disso. Ter momentos de se isolar. E esses momentos não precisa ser um dia todo, não precisa 40 dias, não precisa ser 100 dias, eu não preciso ir lá para a montanha para me isolar. Certo? Então, assim, tem gente que precisa disso. Eu não estou aqui para julgar. Tem gente que só se isola se for lá para a montanha. Tá? Tem gente que se isola aqui dentro de casa. Tem gente que vai para um quartinho, se isola, hoje eu não quero ver ninguém. E quem respeita isso, entende, legal, não vai ter conflitos. Agora, quem não entende, quem não respeita, tá depressivo, não liga para mim, não quer me ver, entendeu? Então, assim, tem as nossas necessidades, mas o isolamento, ele não é uma prática, entendeu? Recorrente, fácil da gente se ver. E ele é, na verdade, um sinalizador, não a solidão em si, mas a solidão, você ficar só, preferir ficar só, é um sinalizador de um sintoma da depressão. Entendeu? Então, as pessoas que gostam de ficar só, as pessoas que gostam da solidão, é um dos sintomas. Tá? Eu queria lhe perguntar em relação a... Já foi até comentado algo similar, sobre a questão das mortes. Em Brumadinho, ano passado, em 25 de janeiro, se eu não estiver enganado, morreram um pouco mais de 300 pessoas, aquela avalanche lá em Brumadinho, Minas Gerais. Hoje a gente já está chegando aí, se não já ultrapassamos, os 25 mil mortos no Brasil. Só que a gente percebe que o nível, não sei se eu não posso, do ponto de vista da psicologia, eu nem sei se a gente pode utilizar esse termo, o nível de solidariedade e compaixão, a gente percebe até então que não é tão enorme, a comoção nacional, em nível nacional, não é tão enorme como no ano passado. Por que isso acontece? Ou, de fato, não está acontecendo? Ou essa ideia do isolamento acaba também ofuscando, omitindo essa lógica de se ter compaixão pelo número de mortos? Qual é a opinião? O que a psicologia pode dizer sobre isso? Um dado aí que a gente pode também ficar bastante atento, e é o que talvez dá o viés aí para essa comparação, é que diante de uma morte por causa de uma catástrofe, tá? Eu estou vendo de fora. Eu não estou vivendo a catástrofe, eu não estava na catástrofe, eu apenas me coloco no lugar do outro. Certo? Agora, eu estou no lugar do outro. Eu posso ser essa mais uma que vai morrer aí. Certo? E aí, isso às vezes é tão insuportável para mim, que eu não quero estar nesse lugar, que eu nego. É por isso que muitas pessoas estão negando esses dados. Eu até vejo todos os dias, tá lá, aparece na minha tela, no jornal, eu assisto, gente, já tem 25 mil mortos no Brasil. E aí, aparentemente, para minha consciência, é como se fosse assim, não vou nem pensar nisso. Ela dá aquela fuga, aquela negação. Porque, no fundo, todos nós já sabemos que a gente pode ser uma dessas vítimas. Porém, a gente usou algum mecanismo nesse processo todo do isolamento de fugir disso. Tá? Então, os que não fogem disso estão usando da estratégia, poxa, poderia ser eu, poderia ser um filho meu, entendeu? E aí, sabe que isso é muito mais doloroso do que negar, porque aí a gente entra no pânico, na ansiedade, quando a gente pensa disso. Entendeu? Então, são mecanismos psíquicos de proteção.
A gente usa para se proteger mesmo. E é por isso que às vezes a gente pensa a pessoa não está sendo sensível. A pessoa não está nem aí com esse dado. Não, ela tá. Tem pessoas aí realmente sensibilizadas. Porém, ela não quer dar atenção porque é uma fuga. Porque nesse momento da pandemia, a maioria das pessoas tem consciência que pode ser ela. Uhum. Sérgio. Juliana, em situações como essa, pode também haver um fortalecimento mentalmente, a pessoa pode também sair fortalecida, porque às vezes as pessoas agora, a nossa geração, digamos assim, nunca passou por situações tão complicadas. Quem viveu guerras, né, quem viveu outras pandemias, ou até mesmo no Brasil teve uma época, em 33, a seca de 33, na nossa região, onde a gente sofreu com isso. Houve muitas mortes também, mortalidade infantil, ou seja, a nossa geração às vezes nunca passou por problemas tão sérios, digamos assim. Tem gente que nasceu aí e viveu até hoje na melhor coisa da vida, a tecnologia, nasceu na tecnologia, nasceu no conforto. Muitas pessoas aí nunca tiveram dificuldades. Talvez a primeira dificuldade que esteja enfrentando seja essa. E passando disso, pode também se fortalecer nesse sentido, né? Porque, assim, somos, certo? O ser humano, ele é muito resiliente. Temos essa capacidade de resiliar. Então, isso é nosso, é do ser humano muito, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente já passou por outras dificuldades, se você for parar um pouquinho aí, refletir sobre sua vida, sobre momentos difíceis que você passou, tá? E você, poxa, eu superei, e eu passei por isso. Então, cada um tem aí na sua caixinha de superação momentos muito terríveis e difíceis que passaram, tá? Mas a gente não fica lembrando dela o tempo todo, porque a gente, como eu falei agora há pouco, a gente tem esses mecanismos de, né, deixar lá no cantinho, né? A pessoa ficasse o tempo todo lembrando do negativo, do ruim, do trauma, né? Então, a gente tem no nosso cérebro um mecanismo que é de proteção. Porém, o quê? Coisas que eu não resolvi, ficou pendente, estão me adoecendo, tá? Coisas que eu superei não estão me adoecendo, ficou de eleição. Então, essa pandemia, para eu não ficar com traumas dela, certo? Para eu não ficar com requisitos, ela me perdurar aí até a minha morte, depois que ela não tiver, eu tenho que passar por ela com resoluções, ser resolutivos. Se eu passar por ela paralisada, sem resolver, só esperando ela passar, né? Então, eu vou ficar com muitos traumas, muitas coisas pendentes aí que vão projetar em comportamentos e situações futuras aí da minha vida. Aí eu passei bem, fiquei a quarentena todinha quietinha, isoladinha, pronto, aí voltou para o normal. Quando voltou para o normal, 15 dias depois surta, tem crises ansiosas, 1 ano depois entrou numa depressão, entendeu? Por quê? Porque durante a pandemia ela não procurou resoluções. Até com relação à pandemia, vamos pensar assim na pandemia. Eu estou passando por um período de pandemia. Ou eu vou fugir dela, eu fujo como? Esquecendo, não quero saber, me isolar, não quero nem saber. Ela vai passar, pronto, esqueci. Ou encarando ela. Ela tá aí, eu tenho que ter esses cuidados, eu tenho que lavar as mãos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que proteger ele. Encarando ela. Tá? Pronto, encarei, eu quero ver o melhor, eu quero ver uma cura, eu quero isso. Pronto. Vou superar bem depois que ela passar. Os que fugiram vão ter consequências. Os que negaram vão ter consequências. Mais uma vez, nós queremos agradecer as pessoas que nos acompanham nesta live de hoje. Hoje nós estamos aqui, a equipe do blog Notícias e Mais. Nós estamos recebendo a psicóloga Juliana Almeida de Lima, ela falando sobre o papel da psicologia em tempos de pandemia como esse que estamos vivendo aí do novo coronavírus, a Covid-19. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estarão acompanhando posteriormente. Agradecer também, pedir ao pessoal para se inscrever também no nosso canal lá no YouTube. Você vai lá e se inscreva lá no YouTube para receber lá as notificações, todos os vídeos, todas as lives que nós fizermos aqui, nós estaremos também disponibilizando no nosso canal do YouTube. Acesse aí o nosso blog www.noticiasemais.com.br, Notícias e Mais, www.noticiasi
mais.com.br. Você também pode baixar o aplicativo do blog Notícias e Mais, vai lá no Play Store, na sua loja lá, e baixa o aplicativo, é só colocar o nome Notícias e M-A-I-S e mais, e você pode baixar tranquilamente para acompanhar todas as nossas publicações, todas as notícias, enfim, tudo aquilo, todo o nosso conteúdo da página do Notícias e Mais. E lembrar que na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, estará conosco também participando de um momento de bate-papo e de informação como este, o superintendente da Codevasf, o Elma Luísio, estará conosco participando de uma live falando sobre as ações da Codevasf em Campo Formoso e toda a região. Na próxima sexta-feira, dia 29, a partir das 8 horas da noite, aqui na nossa fanpage e, é claro, também nos demais canais que estarão sendo disponibilizados. Juliana, eu queria te falar em relação à questão da insônia. Algumas pessoas que não conseguem dormir, o que pode levar essas pessoas a isso? A não conseguir dormir, a sentir muita dor de cabeça, o porquê disso está acontecendo e, nestes casos, o que fazer? A questão da insônia e também a questão das dores de cabeça, talvez por causa das muitas informações ou das informações que as pessoas estão assimilando da maneira que mais lhes interessa. É que nem eu falei há pouco antes, né? Porque estamos hipervigilantes. O que é essa hipervigilância? Diante de um perigo, né? Vamos pegar um exemplo que no cotidiano, a gente passa, certo? Eu estou passando na rua e um cachorro feroz late para mim. E eu me assusto, dou aquele pulo para trás. Naquele momento, eu fiquei hipervigilante. E eu vou continuar meu trajeto, mas desse trajeto em diante, eu já vou ficar mais atento, tá? Naquele susto que eu levei. Estamos hipervigilantes, no susto, na atenção o tempo todo. Então, isso prejudica na hora das conexões cerebrais relaxarem para dormir, para a gente entrar no sono REM, que é aquele sono profundo. Isso prejudica no funcionamento do nosso organismo, certo? Então, quando a gente está hipervigilante, o nosso organismo, ele não trabalha mais, pelo contrário, ele fica segurando energia, repondo, né? Porque ele sente que em ameaça, já que a gente está gastando mais energia com essa hipervigilância. Então, as dores de cabeça é maior porque eu estou em tensão o tempo todo. Imagine você estar assustado, tá em vigilância o tempo todo. É isso que está acontecendo com na nossa mente nesse período. Então, assim, o que a gente dá de dicas para a gente tentar equilibrar isso, tá? Buscar rotinas para dormir, certo? Então, assim, tem gente que fala, Juliana, eu estou dormindo só meia-noite, né? Eu deito na cama 10 horas e estou dormindo meia-noite. Então, assim, evite ir deitar 10 horas, certo? E vai procurar algo que você vai relaxar a sua mente de 10 até a hora do seu sono tá vindo. Então, tem gente que vai para o quê? Aí vai pro celular, deita na cama com o celular e fica vendo notícias ruins, recados, dados, isso e aquilo. Aí que o sono não vem mesmo. Ou você deita e apaga tudo e fica ali buscando relaxamento, fazendo uma oração, um agradecimento, um mindfulness, que é uma meditação mais leve, entendeu? Ou você não vai dormir com o celular na mão. E hoje o que a gente pratica muito, quando eu pergunto para as pessoas assim, e você vai deitar como? Aí eu fico mexendo no celular até vir o sono. Não vai vir o sono desse jeito. Pelo contrário, você está alimentando mais ainda o seu cérebro a ficar ativo. Tá? Às vezes, quem cansa é o corpo, o olhinho que começa a cansar, a vista começa a doer, né? A mão começa a cansar, e você apagou, mas sua mente lá, ó, ativa, aí você acorda toda hora, tem aquele sono, mas Juliana, dormi. Bem, mas acordei com cansaço, porque o corpo dormiu, mas a mente não, certo? Então, assim, vamos tentar buscar uma rotina de sono. O sono, ele precisa ter rotina. A gente não tem rotina para se alimentar, não tem rotina para o trabalho, não tem rotina para trabalhar. O nosso sono também tem que ter rotina. Ô, Juliana, essa hipervigilância, ela pode diminuir na medida que as pessoas também começarem a perder o medo? Porque a gente já vê as pessoas comentando, tem muita gente na rua sem consciência do que está acontecendo.
talvez seja porque já não estão tão com medo, já estão acostumando com a situação e acaba essa hipervigilância ou esse medo do que está acontecendo vai diminuindo e acaba causando essa indignação de pessoas que acham que essas outras na rua estão sem consciência, sem máscaras e que dá aquele ar de que não estão nem aí para a situação. É que nem eu falei, algumas dessas pessoas realmente estão na fase de negação. Por quê? A negação é lucro para ela, certo? Eu quero continuar na rua, eu quero continuar fazendo isso, então eu vou negar, certo? E também a dificuldade de ter uma liderança. São pessoas que realmente não confiam em alguém e querem agir por conta própria, e querem agir de qualquer maneira, certo? Então, assim, as pessoas que a gente fala, os teimosos que estão na rua, a gente não pode julgar, gente. Primeiro, antes de eu julgar, eu poderia chegar lá assim, você está fazendo o quê aqui na rua? Tem gente que está lá porque precisa, certo? Tem gente que está indo trabalhar, tem gente que tem que sair, tem gente que está lá trabalhando, necessidade, precisa. Tem gente que fala, eu vou falar aqui, às vezes eu me pego julgando uma mãe que está com a criança no colo na rua, eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher está fazendo com essa criança aqui no colo? Mas, gente, se eu for me colocar aí, será que ela tem alguém para deixar essa criança para vir na rua, para resolver, para tirar um dinheiro? Entendeu? Então, assim, antes da gente julgar, a gente tem que compreender, porque cada um tem um comportamento específico, certo? O isolamento é para todos, e todos assumem? Não. Certo? Os lugares que estão assumindo com uma frequência maior, e vocês viram que a média de isolamento é 52, 55%, né, % da população, que é um número baixo. A gente teve países aí que teve 80%, né, um índice de 80% de isolamento. O Brasil, a média está 55%, né? No máximo, não sei se chegou a alguma cidade com isolamento maior que 60%, não sei, não desconheço pelos dados que eu vi do isolamento. Então, Ô, assim, Juliana, aproveitando que você falou nessa questão aí do isolamento médio do Brasil de 50% e o comparativo com os demais países, com os demais não, com alguns outros países que tiveram um isolamento bem maior, chegando a 80%. Só que a gente, pelas informações que a gente acompanha, estes países que tiveram isolamento maior, foi por um período mais curto, um período menor de tempo. Nós já estamos indo aí para alguns lugares, já estamos indo aí para mais de 2 meses desse isolamento exacerbado. Você acredita que também, talvez, isto aí é que esteja deixando as pessoas também tão ansiosas, tão querendo sair, tão querendo ir para a rua? Isso. Um dado que eu ia falar. Às vezes, a necessidade, o pânico, como teve nas primeiras semanas, levou a gente a estocar. Né? Na primeira semana tinha álcool em gel nos supermercados, né? Tinha máscaras, isso acabou tudo. Foi aquele pânico, todo mundo foi para a rua, fez aquela coisa. Hoje, ainda se tem pessoas trabalhando isso, né? De ter a necessidade de sair, de ir, ainda voltada no pânico. E se acabar isso? E se tiver isso? Certo? Então, assim, mas não é só isso. Existe grau de consciência, e esse grau de consciência é informação. Tem pessoas aí circulando que estão ainda sem informações corretas. Entendeu? Tem pessoas aí que não sabem a importância. Como é que eu vou mandar alguém usar máscaras que eu não explico por que ela tem que usar máscara? Tudo que é no comando, use, mas ela tem que entender o porquê, ela tem que compreender, ela tem que aceitar, é um processo de aceitação, não é somente comando. Né? E você acha então, que a duração, o tempo, a duração é que está levando as pessoas a isso aí? Isso, a duração, a gente... ficar repetindo também isso. Então, a gente está, por exemplo, nossa cidade, ela está nesse processo de isolamento já desde o início, né? Então, o comércio, ele está num horário reduzido, estamos sem aula, sem alguns estabelecimentos sem funcionar desde o início, né? Do início de março, no meio de março. Então, assim, aí agora você já vai ver no nível de consciência, aí o povo relaxou. Eu acredito, e se a gente fizer uma pesquisa, as mesmas pessoas que estão relaxadas, elas estavam relaxadas desde o início. Tá? As que estão conscientes, que estão evitando, continua evitando, só indo necessário.
tá? Então, assim, a nossa preocupação agora é entender, e aí a psicologia, ela pode entrar muito bem aí, ela pode auxiliar muito bem, é entender o comportamento dos que não seguem, tá? Porque esses não estão conseguindo seguir. Aí eu retomo, às vezes é um líder que não está seduzindo o suficiente ele não tem as informações corretas, ou ele tem uma rigidez comportamental, isso é personalidade, tá? Que não permite ele aceitar regras, ele aceitar recomendações, que são aquelas pessoas que agem por conta própria, não querem conselhos de ninguém, não querem orientação de ninguém, e aí são traços de personalidade de pessoas com mais rigidez de compreensão e de aceitação realmente do outro. Sérgio, Leandro, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Juliana, porque do ouvinte ou da pessoa que está nos acompanhando aí, é uma pergunta que eu achei muito interessante. A Juliana já falou alguma coisa em relação mais às crianças e às pessoas de maior idade, mas a Lívia Alves Freire Bruno, ela diz assim, ô Macário, pede aí para a Juliana falar um pouco sobre como falar dessa situação, ou da situação que estamos vivendo aí com as crianças, como conversar com as crianças, Juliana. Dá para tu auxiliar aí a nossa amiga Lívia Alves Freire Bruno? Tá, vou falar agora, Lívia, mas assim, só para eu pegar o gancho, aí eu entro nessa de Lívia, alguém comentou aí, como é que tem tanta não informação, com tantas redes sociais, entendeu? Com tantas coisas aí. Gente, a informação, por exemplo, a gente está aqui informando, todo mundo está aqui assistindo a nossa live, a informação vai para aquilo que eu quero, o que me interessa, o que é bom, tá? Para mim. Então, assim, a informação, ela não independe apenas dela estar aí, certo? A informação depende do ouvinte. O ouvinte, ele quer ouvir o quê? Se ele quer ouvir sua tragédia, ele não vai ter informações das coisas boas que está acontecendo. Tá? Então, a informação nunca é só a suficiente. A mídia está aí. Eu investo que só nas redes sociais, eu investo que só. Quantas mensagens no seu WhatsApp você nem abre, Macário? Você, você abre todas, você nem tem matérias que você nem abre. Tem mensagens que você chega no WhatsApp que você olha assim, não vou nem abrir isso. Somos também seletivos do que a gente quer ouvir e o que a gente quer ouvir. Tá? E isso é autonomia, entendeu? E a gente não vai poder controlar isso nunca. Por mais as informações estão aí, ainda o ouvinte é que domina isso. Tá? Isso tem o lado bom e o lado ruim. Tá? Aí, voltando para a Lívia, as crianças são uma das camadas aí que realmente está mais sofrendo. Tá? Primeiro, que não tem habilidades emocionais para lidar com a situação nova, que é novo para a gente, né? Mas só que a gente tem habilidades. A gente busca informação, a gente lê um artigo, a gente conversa com um adulto, a gente aprende uma coisa nova, a gente liga à internet, a gente direciona a nossa pesquisa, já fazer uma pesquisa de como ajudar crianças em isolamento. Uma criança, ela não tem essa autonomia, nem tem essa maturidade de ir lá. O que eu fazer, ela não tem. Ela vai procurar desenho, ela vai procurar historinha, ela vai procurar o blogueiro dela, ela vai procurar outras estratégias, que é do alcance, né, dela, e estão totalmente, às vezes, perdidas, tá? E aí, uma da orientação importantíssima para os pais. Esclareçam o tempo todo para as crianças o que está acontecendo. Eu não preciso dizer dados, morreu ou hoje tantos. Eu não preciso também isso, mas a informação, a clareza das informações é muito importante. Mesmo com criancinha de 4, 5 anos, sim. Certo? A gente vê vídeos fofos aí de criancinha dizendo, tomara que esse vírus vá logo embora, que ele morra, que ele está numa... Pronto, já tendo a compreensão, no mundo imaginário dela, mas já tendo a compreensão, certo? As crianças mesmo que têm habilidades ainda imaginativas, certo? Lúdicas, e aí a gente mais fala do mundo real. Eu não posso dizer, mamãe, vai acabar daqui uns dias. Mamãe, vai acabar isso. Logo, logo você volta. Mês que vem você está na escola. Daqui semana que vem a gente vê vovó. E aí semana que vem eu não vejo vovó. Aí semana que vem eu não volto para a escola. E aí isso vai gerando uma expectativa, frustrações, ansiedades,
certo? É um momento que a gente tem que dizer, eu não sei quando a gente vai voltar, eu não sei quando as aulas vão voltar, eu não sei quando você vai ver vovó, eu não sei quando você vai brincar com as coleguinhas, porque você sabe, Macário, eu também não sei, a gente não sabe, tá? E aí a gente trabalha com antecipações, certo? Então, assim, semana que vem, daqui 15 dias já se fala no retorno das aulas, eu não vou falar agora, faltando uma semana, eu vou antecipar isso para a criança, quando eu tiver uma certeza. É procurar ser verdadeiro com equilíbrio, né? Exatamente, com equilíbrio, e a gente antecedendo para elas o que vai acontecer, certo? Ó, mamãe, semana que vem ainda não volta para as aulas. Ó, você vai voltar para a escola, mas você vai voltar assim e assim. Você vai voltar usando máscara, você vai voltar lavando a mão o tempo todo, você vai voltar sem poder abraçar a pró, sem poder abraçar os coleguinhas, entendeu? E aí antecedendo também uma nova realidade. Certo? Então, assim, e não vão voltar no clima de que iniciou o ano. Eles vão voltar para continuar. Mas continuar não que eu não terminei, para continuar uma vida nova, para continuar uma experiência nova, para continuar uma dinâmica nova, que nem ninguém sabe ainda como é que vai ser isso. Certo? Para a gente que não parou de trabalhar, estamos numa dinâmica aí, né? Com adaptações, mas a gente continua nas rotinas. Imagine para aquelas pessoas que parou, que não estão trabalhando, né? Que não estão indo, estão na fase de estresse e no imaginário, assim, e o que vem depois? E como é que vai ser nesse retorno? Tem pessoas já sofrendo, que já estão ansiosas com esse retorno. Está bombardeando aí nas redes títulos, né, de artigos assim, a vida pós-pandemia. A pandemia nem acabou, nem passou, mas as pessoas já estão pensando no pós-pandemia, né? Então, eu nem sei se eu estou aqui depois da pós-pandemia, sei lá, mas já estou pensando no pós-pandemia. Eu queria dizer, quando aconteceu o óbito por Covid-19, principalmente numa família que, durante esse tempo todo, negou a existência da doença. O que a psicologia pode dizer? Qual o conselho que a senhora pode passar? Eu recebi um recado, até então eu nunca, não tive, a gente aqui em Cafamoso não teve casos assim, e aí eu recebi no meu privado, né, uma prima minha aqui de uma cidade próxima, Juliana, tem uma família que está sofrendo, uma cidade do interior aqui próximo, está sofrendo aqui, ó, morreu um irmão, vítima de Covid, e a família toda também está de Covid, está um desespero, está uma agonia, tu pode dar algum suporte? Eu posso, mas lá vai eu ligar para um dos familiares, né? E assim, a culpa, você vê no discurso, né? Uma culpa tão grande, certo? Não é remorso, é culpa, carregando. E se eu tivesse isso, e eu falei tanto isso, e eu falei aquilo, e eu não disse, sabe? E a gente brincou com isso, a gente não levou a sério. Então, assim, a culpa é algo que vai pesar muito. Então, a gente, como profissionais de saúde, principalmente na área de psicologia, eu vou tentar tirar essa culpa de cena, certo? E também não posso botar a culpa no Covid. Ah, foi porque o Covid é isso. Eu também não posso dar essa responsabilidade toda só para o Covid, certo? Então, assim, a gente quando lida com o luto no Covid, isso é protocolo realmente que a gente já tem, é de acolher primeiro a perda. Eu vou trabalhar o luto, não o Covid, o luto, como a gente trabalha o luto por inteiro. Mas também a gente vai acrescentar agora nesse momento o autocuidado. Aí é nessa hora que eu reforço, certo? Olha a importância de você se cuidar, de cuidar dos seus. Você tem filhos, né? Essa pessoa mesmo que perdeu o irmão. Tenho, então, olha a importância de você cuidar dos seus filhos, você cuidar da sua saúde para proteger seu filho, né? Então, assim, a gente tem que trazer as pessoas, os familiares, para a realidade deles, certo? A gente não pode ficar fugindo e o mundo acabou e eu também quero morrer e vai todo mundo se acabar. Não, é trazer para a realidade. Seu filho, seu irmão, seu marido foi vítima, certo? E você agora, o que vai fazer? Não com a perda só dele, com a sua vida, com suas proteções, com seus cuidados,
tá? E nunca jogar na cara, tá vendo que você não se cuidou, tá vendo, porque não é culpa de não se cuidar. Quantas pessoas estão lá quietinhas, isoladas em casa, e o vírus veio, né? No supermercado, veio na sacola, veio de alguém que veio rapidinho deixar uma coisa, certo? Então, a culpa tem que sair de cena, a gente não trabalha com culpa, muito menos com essa estratégia de jogar na cara, de usar isso para barganhar, né, que foi o culpado, que eles que são culpados. Porque essa culpa e esse comportamento de jogar na cara é o que está fazendo a discriminação. Né? E é o medo das pessoas também de ser discriminados. Os profissionais de saúde estão aí sofrendo com isso, né? Que se sai com o jaleco, se sai profissionais do hospital, realmente, como teve as profissionais aí uma vez comentando, né? Não pode entrar na padaria, não pode entrar em um local que as pessoas olham torto, olham errado, né? Então, assim, o vírus não estão neles, os vírus tá aí, gente, tá em todo lugar, tá? São os profissionais. Inclusive, tem até uma pergunta aqui do Robinho, só aproveitando esse gancho, eu tenho... ele diz o seguinte, em relação às pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros e outros, sairão mais fortes ou mais fragilizados quando tudo isso passar? O comentário, a pergunta do Robinho sobre Pode falar. Eu sempre digo que os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham aí na linha de frente, no SUS, né, que a gente já está acostumados com a desvalorização, né, da classe, eu acho que a gente já tem o título de muito ser forte, já somos muito fortes de suportar tudo isso, né, então, a história dos profissionais de saúde no nosso país já é de fortaleza há muito tempo, a gente vem se desdobrando com muita coisa há muito tempo. Então, porém, eu acredito que o sistema de saúde vai sair um pouco mais fortes, certo? E os profissionais, eles vão começar a perceber a força que eles têm, a importância que eles têm, que alguns deles começaram a desconfiar disso, a se colocar em lugar apenas de mais um, certo? E a pandemia veio ensinar a importância dele. Quantos profissionais desistiram da profissão nesse período de pandemia? Muitos desistiram, largaram a profissão, tá? Então, aquele juramento todo lá no dia foi em vão, certo? Desistiram. Porém, quantos deles, né, buscaram resiliência, buscaram forças mesmo, e não, vou encarar, eu tenho que encarar, e agora é o momento de ajudar alguém, de mostrar a minha competência, de mostrar meu profissionalismo. E isso não é se arriscar, não. Porque se arriscar, todos nós se arriscamos todos os dias. Não só eles, todos nós. Tá? Juliana, e com pandemia ou sem pandemia. Diga. Nós estamos já chegando ao finalzinho quase da nossa live aí, mas a gente já falou de todos os públicos, perfis aí, de crianças, de profissionais de saúde, vários assuntos abordados. Mas os idosos têm dois perfis. Tem aquele idoso que está extremamente preocupado com ele, com os filhos, os netos, a família, enfim, com o psicológico até, às vezes, abalado. E tem aquele idoso que não quer saber, não acredita, é desobediente, não quer usar máscara, quer ir para a rua, dá trabalho para os familiares. O que fazer nessas situações com esses dois perfis dos idosos aí? Certo. E aí, os que estão obedientes, compreensivos, vamos continuar reforçando isso, certo? Ligando, dando carinho, parabenizando, reforçando positivamente. Parabéns, estou tão orgulhosa de você, mãe, que você está conseguindo. Logo isso vai passar, vamos estar juntas. Então, o reforço também para a manutenção desse comportamento de isolamento é importante, tá? Já os que não estão conseguindo, né, que são os mais teimosos, os que são difíceis de compreender, certo? A gente tem que buscar estratégias, e aí isso vai bem individuais. Por exemplo,
O idoso, ele não escuta, às vezes, um filho, ele não escuta um sobrinho, um neto, e aí a gente, com nossa inteligência aí, os filhos, vai ter que lembrar que todos nós temos aquela pessoa de referência na nossa vida, certo? Então, aquele idoso, ele só escuta fulaninho, tá? Que não tem vínculo afetivo nenhum com ele, mas é o médico, né? Eu escuto muito. Tem gente que só escuta o doutor Zé Alberto. Tem gente que só escuta, né, doutor Renato. Tem gente que só escuta o Zito. Tem gente que só escuta não sei o quê. A gente vai buscar quem é essa referência desse idoso. Todos nós temos uma referência. Pode ser o padre, pode ser o pastor, certo? Outras pessoas. E aí, nessa hora que um familiar... Eu, como profissionais, eu faço muito isso. Eu busco quando eu estou em dificuldade, eu busco quem é a referência daquela pessoa, certo? E tenho um contato com essa referência. Ó, referência, eu estou precisando de você passar essa mensagem para essa pessoa, porque por mim ela não está conseguindo compreender, ela não está conseguindo aceitar. E aí eu mando o recadinho, e o recadinho usa a referência correta, ele passa e pronto, ela aprende. E aí ela faz, ela executa. Tá? Então, a gente com esse idoso teimoso, ou essa pessoa teimosa, que não está conseguindo, a gente tem que buscar referência de interlocutor que vai ter as chances maiores dele ouvir, dele obedecer, dele acreditar, entendeu? Então, é uma dica aí super importante, um caminho para colocar na cabecinha dele a importância do isolamento, de não sair, de não ir para a praça. Ok. Juliana, nós queremos te agradecer, nós estamos aí já 1h21 com esta live, falando, muito rápido, agradecer realmente, porque todos os comentários, é bom, né? E você acompanhou aí muita gente comentando, muita gente agradecendo, assistindo ao vivo, outros que depois estarão assistindo também, muita gente assistindo também no meu perfil pessoal, no perfil do Sérgio Sátiro, do Leandro, acredito que no seu perfil, então assim, as pessoas acompanhando, e a gente agradece a todas essas pessoas, e claro, agradece a você que esteve conosco nesta noite aí, falando sobre o papel da psicologia em tempos de pandemia, neste momento específico aí, falando de coronavírus, a Covid-19. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, né? É sempre bom passar informação, conhecimento, a troca, essas perguntas faz a gente refletir, e assim... Lembra, gente, eu já falei isso outras vezes, sempre estou repetindo, não existe a fórmula pronta, principalmente numa situação que a gente não viveu antes, tá? Nós agora que estamos aqui, a gente não viveu isso antes. Então, assim, não vamos buscar fórmulas prontas, vamos o quê? Focar na nossa realidade, né? Minha realidade é o quê? Eu preciso trabalhar. E como eu posso trabalhar com segurança? Aí sim a gente lida de uma outra forma, com o medo, com o perigo, entendeu? Então, vamos focar na nossa realidade, no que a gente pode resolver. Não é porque fulano está lá trancada, que ela está mais segura, ou ela está melhor do que eu, certo? Então, a gente está escutando falar mesmo, a gente está na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Não se preocupe com o iate do outro e o seu barquinho, cuide do seu barquinho. Quantos barquinhos sobrevivem a tempestades e quantos navios afunda em tempestades? Então, assim, é focar em você, no seu cuidado, na sua consciência, nos seus princípios, se permitir experiências novas, sem ficar olhando muito que o outro. Não existe fórmulas prontas para esse momento. A gente está sendo aí agraciado todos os dias com saúde, né? A oportunidade de conhecimento, a oportunidade de se proteger, a oportunidade de estar vivendo. E aí vamos se focar nisso, certo? No lado positivo das coisas. A gente está aqui numa cidade, né, que ainda nos permite estar aí confiante. Isso não é motivo para afrouxar, pelo contrário, é para a gente se proteger ainda mais, se cuidar mais ainda um dos outros, certo? Isso é sinal que o nosso comportamento está dando certo, e é continuar. Então, em vez de eu afrouxar, eu reforçar mais ainda, tá? Aí agradeço a participação de todos, com carinho, certo? E, principalmente, vamos exercitar o pensamento positivo, porque eu acredito que isso está muito mais perto de acabar do que
né, a gente continuar. Então, está muito próximo, então vamos pensar assim, que está perto de acabar, sem data, sem nada, mas focando assim, vai acabar, que aí o tempo passa rápido, que nem passou rápido agora a nossa live. Ok. Sérgio, Leandro? Ok, só agradecer aí a psicóloga Juliana Almeida, muito bom mesmo aí essa participação conosco, as pessoas nas mensagens aí agradecendo. É importante essa parceria de pessoas que têm o conhecimento e que nesse momento tão difícil para muita gente ter essas orientações, essas palavras seguras, onde muita gente, tenho certeza que nessa live vai procurar absorver melhor essa situação, tanto para si como também para levar a orientação. Quem não tem uma pessoa na família que está tão preocupada demais, e você vai lá e olha, os psicólogos falam isso, os profissionais de saúde falam isso, então vamos seguir assim, vamos fazer assim. Então são informações que a gente vai levar, quem viu ao vivo, quem vai ver depois, e cada um vai levar para os seus parentes, para os seus amigos, essas informações para que eles possam absorver melhor essa situação. Portanto, a gente agradece de coração a participação aí da psicóloga Juliana. Muito obrigado pela minha parte aqui. Psicóloga, muito obrigado aí pela participação, pelas informações passadas para a gente, enfim, de uma forma que todo mundo entendeu tranquilamente, embora na medicina, a psicologia é um ramo que está vinculado também à medicina, então, a gente pode dizer assim, que está também na linha de frente aí da luta contra a Covid-19, até porque o perfil do profissional de psicologia contribui bastante para quem viveu, quem foi infectado, ou para familiares de pessoas que estão infectadas. A psicologia tem esse papel essencial. E a senhora trouxe para a gente aqui, numa linguagem bastante simples, no momento complicado, embora Campo Formoso não tenha elevado números de contaminação, graças a Deus também não há números de mortes, enfim, mas mesmo assim é importante para que as pessoas compreendam cada vez mais não somente o papel da psicologia nesse momento, mas também em outros momentos. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pela forma, pela linguagem, pela mensagem traduzida, passada de forma contextualizada, clara, para que todo mundo compreendesse esse momento difícil e como também a gente deve sair dele a partir das dicas que a senhora passou, que a senhora deu, e a gente aguarda, quer dizer, a gente acredita que em breve, a gente também não pode prever, como a senhora mesmo disse, quando será esse breve o término da Covid, mas assim, que a gente possa estar pelo menos consciente ainda mais do nosso papel no tocante aos cuidados básicos de higiene e também a ajudar as pessoas diante do isolamento, da necessidade do isolamento, ou até mesmo do excesso daquilo que está relacionado ao isolamento, do excesso de ações, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, e que em breve a gente também possa voltar a bater um papo com a senhora sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, mas com notícias bem melhores em relação a esse contexto atual. É isso. Então, agradecer mais uma vez aí a todos que estiveram conosco nesta noite, a psicóloga Juliana, o Leandro Daniel, o Sérgio Sátiro, agradecer aos amigos que acompanharam e lembrar de agradecer também ao pessoal da Rex Internet, parceiraço aí, o pessoal da Rex Internet. Você está precisando de internet com velocidade, internet da melhor qualidade, a Rex Internet, que é parceira do blog Notícias e Mais. Agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, que acompanham o trabalho da equipe do blog Notícias e Mais, através da nossa fanpage, do nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, Notícias e Mais. Acompanhe também as publicações no Instagram, aqui na nossa página no Facebook, no nosso endereço www.noticiasemais.com.br. Você pode baixar também o nosso aplicativo na sua loja aí do Play Store. Você vai lá, entra aí, ou por Android ou iOS, qualquer um, você vai lá e pode baixar o aplicativo do blog Notícias e Mais. E só lembrar que a gente vai ter, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, uma live com o superintendente da Codevasf, a 6ª Regional de Juazeiro, o Elmo Nascimento, estará conosco, falando aí sobre as ações da Codevasf
em Campo Formoso e toda a nossa região. Então, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Sexta-feira, dia 29. Então, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.